A tarde estava começando a cair, e o sol deixava no céu aquele tom alaranjado que só acontece nos finais de dia especiais. Na casa do pai, a movimentação foi suave, quase silenciosa, quando as babás chegaram com Maria Alice, Maria Flor e o pequeno Zé Leonardo. A casa dele ficava a poucos metros da casa da mãe, e por isso, aquela visita repentina não parecia fora do comum. Era só mais uma tarde em família, daquelas que servem para matar a saudade e deixar o coração mais leve. O pai, ao ver os filhos chegando, abriu um sorriso que iluminou todo o ambiente. Recebeu cada um com um abraço demorado, daqueles que parecem dizer, eu estava esperando por vocês. Mas, entre todos, foi o olhar de Maria Alice que chamou mais atenção. Ela não estava triste, nem agitada. Estava calma. Serena. Mas com uma intensidade no olhar que só quem conhece aquela menina de verdade poderia perceber. Ela caminhou até o pai, segurou a mão dele com firmeza e disse em voz baixa, mas decidida, pai, me leva na igreja. Eu preciso falar com Jesus. O pai se surpreendeu com o pedido. Não era domingo, nem véspera de feriado religioso. Era uma tarde qualquer. Mas Maria Alice estava ali, diante dele, como se aquele pedido não pudesse esperar. Ele tentou entender o motivo, perguntou se algo havia acontecido, mas ela apenas respondeu, é uma coisa do meu coração. E foi o suficiente. O pai sentiu que não era um simples capricho, nem uma invenção passageira. Era algo verdadeiro, vindo de dentro. Com Maria Flor no colo da babá e Zé Leonardo distraído com um carrinho de brinquedo, ele avisou que levaria a filha até a igreja e que voltaria logo. Não deu tempo nem de pegar a chave do carro. Ela já estava de pé, esperando por ele na porta, como se cada segundo contasse. Os dois caminharam lado a lado pela estradinha de terra que separava a casa do pai da pequena igreja da cidade. O caminho era curto, mas naquele dia pareceu ter um peso especial. Enquanto andavam, o pai olhava para a filha e tentava entender o que se passava naquela mente tão jovem e, ao mesmo tempo, tão profunda. Ela não disse nada durante o trajeto. Apenas caminhava com passos firmes e o olhar fixo adiante. Quando chegaram, a igreja estava vazia. As portas estavam entreabertas, como se já esperassem por eles. Entraram em silêncio. A luz do fim da tarde entrava pelas janelas em tons dourados, dando ao ambiente uma atmosfera quase celestial. Maria Alice foi direto até o altar. Não correu, não hesitou. Apenas caminhou com a segurança de quem sabia exatamente onde precisava estar. O pai sentou-se no último banco, observando tudo com o coração apertado. Ela se ajoelhou diante da imagem de Jesus e começou a falar. Com os olhos fechados e as mãos unidas, ela dizia palavras que ele não conseguia ouvir com clareza, mas sentia com força. Ela começou sua oração com uma frase que parecia simples, mas carregava um peso que nem mesmo o pai imaginava. Jesus, eu tô aqui porque meu coração tá apertado. Aquelas palavras, ditas com a doçura inocente de uma criança e ao mesmo tempo com uma sinceridade tão profunda, fizeram o pai fechar os olhos, como se quisesse escutar melhor com a alma. Maria Alice permaneceu de joelhos, com a cabeça levemente abaixada, e continuou sua conversa com Jesus como se estivesse falando com um amigo de muitos anos. Eu sei que o Senhor me escuta. Eu sei que o Senhor me entende, mesmo quando ninguém mais entende. Hoje, eu acordei com um sentimento estranho, uma vontade de chorar sem saber por quê. E aí eu pensei, só o Senhor pode me explicar. Só o Senhor pode me consolar. O pai sentiu as lágrimas começarem a escorrer, silenciosas. Não queria que ela percebesse, mas não conseguia conter. Aquela menina, tão pequena, estava fazendo uma oração tão intensa que parecia ecoar por toda a igreja. Maria Alice prosseguiu, agora com mais emoção, tem dias que eu sinto muita saudade, Jesus. Saudade do que eu não vivi, do que eu não entendo. Eu sinto falta do meu tio Leandro, mesmo sem lembrar direito do rosto dele. Eu sinto falta do tempo em que tudo parecia mais leve, mesmo que eu ainda seja pequena. Será que o Senhor pode me ajudar a entender esse vazio que aparece às vezes no meu peito? O pai apertou as mãos, tentando conter o soluço. Aquilo que a filha dizia, mesmo com palavras tão doces,
era uma das preces mais profundas que ele já tinha ouvido. Era como se Maria Alice fosse um canal direto entre a terra e o céu. Como se sua dor, tão sincera, subisse ao trono de Deus como uma melodia triste, mas cheia de fé. Era impossível ouvir aquelas palavras sem ser tocado. E então, ela falou algo que mudou completamente o ambiente espiritual daquele lugar. Jesus, eu sei que o Senhor cuida da gente. Mas hoje, eu queria sentir o seu abraço. Eu queria saber que o Senhor tá mesmo comigo. Me mostra que eu não tô sozinha? Nem agora, nem nunca. Nesse momento, uma brisa leve atravessou a igreja. As janelas não estavam abertas o suficiente para justificar aquele vento, e ainda assim ele veio, suave, perfumado, quase como um sopro celestial. Maria Alice levantou a cabeça, olhou para o altar e sorriu. Um sorriso pequeno, mas cheio de significado. Como se, naquele instante, ela tivesse recebido exatamente o que pediu. Um sinal. Uma resposta. O pai viu aquela expressão e soube, ela havia sido ouvida. Não precisava entender os detalhes, não precisava fazer perguntas. A paz no rosto da filha falava mais do que qualquer explicação. Ela então se levantou devagar, ainda em silêncio, e caminhou até o banco onde o pai estava sentado. Sentou-se ao lado dele, encostou a cabeça em seu ombro e disse baixinho, obrigada por me trazer. Eu precisava muito disso. O pai envolveu a filha em um abraço apertado, tentando guardar aquele momento no coração para sempre. Ele sabia que aquela ida à igreja não foi por acaso. Foi um chamado. Um encontro. Uma cura. E mais do que isso, foi uma demonstração de que a fé verdadeira pode vir dos menores corações. Eles permaneceram ali por mais alguns minutos, em silêncio. Só o som dos pássaros ao longe e a brisa que entrava pelas janelas preenchia o ambiente. Não havia mais nada a ser dito. O céu já tinha falado. A paz já tinha chegado. E Maria Alice, com sua fé pura, tinha ensinado ao pai que às vezes, o caminho mais curto para o céu é uma simples conversa sincera com Jesus. Quando saíram da igreja, o céu já estava tingido de tons roxos e dourados. O sol, agora bem próximo do horizonte, deixava tudo com aquele brilho mágico de fim de tarde que só acontece quando o momento é especial. O pai segurava a mão de Maria Alice com delicadeza, como se estivesse segurando um pedaço de pureza. Eles caminharam devagar pela estrada de terra que separava a igreja da casa, e a cada passo, ele sentia o coração mais leve, mas também mais cheio de perguntas. Era impossível não se perguntar de onde vinha tanta maturidade, tanta fé, tanta sensibilidade naquela menina de poucos anos. Ele olhava para ela de lado e via o rosto tranquilo, os olhos brilhando de serenidade. Era como se ela tivesse deixado um fardo no altar e voltado carregando apenas a leveza de quem foi acolhida pelo próprio céu. Ele não ousou quebrar o silêncio, aquele silêncio que dizia mais do que qualquer palavra. Quando chegaram à casa, Maria Flor estava brincando com as babás no jardim, e Zé Leonardo cochilava no carrinho. A babá sorriu ao ver os dois voltando e comentou baixinho, ela parecia tão decidida a vir, nem quis esperar mais. O pai apenas assentiu com a cabeça, sem conseguir traduzir em palavras o que havia presenciado naquela igreja. Maria Alice entrou em casa, lavou o rosto, pegou um papel e uma canetinha, e se sentou na mesa da sala. O pai ficou observando de longe, curioso. Ela rabiscava algo com concentração, às vezes franzia a testa, às vezes sorria. Depois de alguns minutos, caminhou até ele e entregou o papel. Era um desenho simples, ela, ajoelhada diante de Jesus, e uma frase escrita com letras grandes, tortinhas, mas legíveis, obrigada por ouvir meu coração. Aquilo foi demais para ele. As lágrimas vieram de novo, agora sem contenção. Ele abraçou a filha com força e ficou ali, em silêncio, sentindo que havia algo sagrado naquela pequena presença. Mais tarde, enquanto jantavam, o pai ainda sentia no peito uma mistura de gratidão e mistério. Ele olhava para Maria Alice e pensava em como uma criança podia ter tanto entendimento espiritual, tanta conexão com algo tão maior. E, mesmo sem respostas, ele sabia, havia um chamado na vida dela. Um domingo. Talvez uma missão.
Algo que nem ela mesma sabia ainda, mas que se revelava em momentos como aquele. Depois do jantar, Maria Alice pediu para deitar um pouco no sofá com a cabeça no colo do pai. Ele acariciava os cabelos dela, e ela disse baixinho: Pai, você acha que Jesus fica triste quando a gente chora? Ele respondeu com ternura: Acho que não, filha, acho que ele entende. E abraça a gente mesmo quando ninguém mais vê. Ela então fechou os olhos e respondeu quase num sussurro: Hoje eu senti o abraço dele. Foi de verdade. Aquelas palavras ficaram ecoando na mente do pai como uma oração que nunca termina. Enquanto ela cochilava, o pai olhava para o teto e se perguntava como a vida podia ser tão cheia de mistérios. Lembrou da infância dele, dos momentos em que ele mesmo se sentia perdido e desejava alguém com quem conversar. Talvez por isso aquele pedido da filha o tivesse tocado tanto. Porque, no fundo, ele também precisava falar com Jesus. Mas não sabia como. E então, foi através da filha que ele se reconectou com aquilo que há muito tempo tinha deixado de lado, a fé. Maria Alice tinha sido o instrumento. O canal. A chama acesa no meio da escuridão. Quando ela abriu os olhos de novo, disse algo que fez o pai congelar por um segundo. Jesus disse que a gente precisa perdoar mais. Até quando dói. Ele não sabia de onde ela tirava essas palavras, mas sentia que não era invenção. Era verdade. Era espiritual. Era profundo demais para ser só imaginação. Enquanto a noite se aprofundava, a casa aos poucos se envolvia num silêncio sereno. Maria Alice deitou a cabeça no colo do pai no sofá da sala, e ele, com os dedos entre os fios de cabelo da filha, sentia o tempo parar. Ela estava tão calma, tão leve, que ele quase teve medo de quebrar aquele momento com qualquer palavra. Por alguns minutos, ficaram ali, pai e filha, conectados por algo que não se dizia, uma fé partilhada, silenciosa, mas muito viva. Quando ela finalmente adormeceu, o pai se levantou com cuidado, pediu para que a babá levasse até o quarto, e saiu pela varanda. Precisava respirar. Precisava processar o que tinha acabado de viver. E, acima de tudo, precisava dividir aquilo com alguém que fosse capaz de entender a profundidade daquele instante. Pegou o celular e, sem hesitar, ligou para sua mãe, Poliana. A ligação chamou algumas vezes até que, do outro lado, a voz doce e atenta de Poliana surgiu. Oi, meu filho, tá tudo bem por aí? Ele demorou alguns segundos para responder. Tinha tantas emoções presas na garganta que nem sabia por onde começar. Mãe, hoje eu vivi uma coisa que eu nunca senti antes. Foi com a Maria Alice. O silêncio de Poliana do outro lado não era de preocupação, era de escuta. Ela sabia reconhecer quando o filho queria falar com o coração. Zé continuou, agora com a voz mais firme, mas ainda embargada pela emoção. Ela veio aqui passar a tarde comigo, com a Florzinha e o Zé Leonardo. Tudo normal, tudo tranquilo. Mas do nada, ela parou na minha frente e disse, pai, eu preciso ir na igreja. Eu preciso falar com Jesus. Poliana sentou-se devagar, já sentindo que aquela história era diferente. Ela disse isso desse jeito, perguntou quase num sussurro. Zé confirmou. Desse jeitinho. Sem hesitar, mãe. Com os olhos brilhando, como se tivesse recebido um recado direto do céu. Eu levei. Não tinha como não levar. E quando chegamos lá, ela foi direto pro altar, ajoelhou e começou a conversar com Jesus. Eu não ouvi tudo, mas vi quando ela disse, Jesus, me mostra que o Senhor tá comigo. Me dá um abraço. Mãe, nessa hora, entrou um vento suave dentro da igreja. Leve, frio, mas bom, e ela sorriu. Um sorriso que eu nunca vi igual. Poliana levou a mão ao coração, sentindo cada palavra do filho atravessar sua alma como uma flecha doce e firme. Meu Deus, Zé, ela murmurou. Eu sempre soube. Desde que essa menina nasceu, eu sinto que tem algo nela. Uma luz. Uma força. E ao mesmo tempo, uma missão. Algo muito maior do que a gente entende. Essa menina veio do céu com um recado, e cada vez mais, ela vai mostrar isso. Zé respirou fundo,
tentando conter as lágrimas que já desciam sem pedir permissão. Mãe, eu nunca senti Deus tão perto quanto hoje. Foi como se ele estivesse ali, através dela. Uma criança, mãe. Uma criança me levou até Deus com uma frase simples. Como é que pode isso? Poliana sorriu do outro lado da linha, com os olhos marejados. É porque Deus usa os pequenos, meu filho. Ele fala pela boca dos puros. E Maria Alice é isso. Ela é pureza, é fé, é ponte. A ligação seguiu com os dois em silêncio por alguns segundos, até que Poliana finalizou com um tom de reverência. A gente precisa cuidar delas, não só como pai e avó, mas como guardiões do que ela carrega. Porque o que essa menina tem, não é comum. E um dia, muita gente ainda vai ser tocada por ela. Mas por enquanto, o nosso papel é proteger. E continuar ouvindo quando ela fala com o céu. Zé Felipe concordou com um sim cheio de sentimento. E naquele instante, ali, no silêncio de uma ligação entre mãe e filho, havia mais do que palavras, havia fé sendo renovada, esperança sendo restaurada, e um reconhecimento mútuo de que Maria Alice, naquela tarde comum, havia feito algo extraordinário. Ela tinha reencontrado Jesus, e levado todos eles junto com ela.